você pode estar atrasando as coisas grandes acontecer na tua vida, sabe? Coisas que você pode progredir, mas está esperando ali as condições perfeitas para começar. Bom, nesse vídeo eu vou tratar sobre algo e experiência real, né? Sobre essa coisa de querer começar quando as coisas estão perfeitas, querer começar quando literalmente estamos com condições melhores para fazer alguma coisa, sendo que a gente pode começar no estado atual que a gente está, independente do que você quer fazer, independente da condição que você está, você consegue. Existe uma possibilidade sim de você conseguir, apenas a tua mente não consegue focar ou enxergar que dá para você começar e ter resultado na condição que você está. Por quê? Porque a gente está condicionado a um mundo muito perfeito, a um mundo, pelo menos que a gente vê nas telas, né, de celular, de rede social, onde o que a gente precisa fazer para ter resultado em qualquer coisa precisa ser 100% perfeito. E a gente acaba se moldando a isso e acaba atrasando muitas coisas para nossas vidas, porque existem projetos que você poderia ter começado ou dado um start, mas paralisa a nossa vida, paralisa a nossa mente. Por quê? Porque a gente olha para a gente e diz, não dá para começar assim. Olha fulano, como é que faz? Olha o cenário de fulano para gravar um videozinho como é. Perfeito. Olha a edição, cara, que os caras... E eu não vou conseguir começar não, fazer um vídeo para o YouTube. Falei que ia documentar aqui tudo, né? Para vocês e vou fazer isso. Então, assim, vamos tratar disso, porque eu tenho experiências que vivi e estou vivendo e relacionada a isso, a querer começar só quando tudo estiver perfeito. E nesse vídeo eu quero ajudar alguém que está aí com um sonho, com um projeto paralisado, porque está esperando a condição perfeita para começar, sendo que você pode começar agora, tá joia? Então assim, se esse conteúdo já te interessa, deixa um like nesse vídeo para ajudar a gente aqui, fechou? Véi, uma das minhas primeiras experiências que eu tenho com isso é de não esperar as condições perfeitas, de começar com o que eu tenho ali na mão, é que lá em 2019, 2020, foi quando eu lancei o meu primeiro curso de renda extra, marketing digital. E eu lembro, cara, que na época os caras estavam com uma produção do caramba, montava cenário, era microfonezinho de lapela, que top, era vestimentas legais, tal, aos nossos olhos caras, né? Enfim, tinha nas introduções das aulas dos cursos, tinha, sabe, uma introdução assim cinematográfica, onde os caras mostravam o que eles já tinham conquistado, casa, carro, mansão, etc e tal. E eu naquela época, eu já estava vivendo e muito bem de internet, mas não era aquela coisa toda. Eu já tinha conquistado a minha casa própria, meu carro próprio, mas eu nunca fui de esbanjar assim, riqueza. Nunca fui de ostentar. Minha ostentação era minhas pequenas conquistas, minha casa, meu carro, conseguir fazer a feira do mês da minha casa, conseguir sair de casa final de semana ou durante a semana, independente de horário, sem pedir a ninguém, sem pedir a patrão, sem esperar um feriado para poder viajar. Essa era e sempre foi minha ostentação. E quando eu olhava para os caras, eu digo, caramba, então deve ser por isso que fulano vende bastante, né? E na verdade era, porque o público, infelizmente, principalmente esse público de renda extra, parece que gosta de ser enganado, parece que se enfeita demais com
tudo fictício que vê na internet. E eu sempre gostei de mostrar a realidade, que Deus tinha transformado minha vida através da internet, mas mantendo ali aquela naturalidade, sabe? Enfim. Só que o ponto é, quando eu botei na cabeça para gravar o meu curso, eu atrasei meses. Uma parada que era para mim ter começado, por exemplo, no início do ano, eu só fui fazer no final do ano. Sabe por quê? Porque eu estava esperando resultados maiores. Tipo, os caras que lançavam o curso na época, era uma turma que já fazia, naquela época, já era muita grana, que já fazia 100, 150 mil reais por mês. Fazia 100 mil reais, às vezes, por semana. Para mim, aquela mudança de vida para mim tinha vindo eu fazendo 15, 20, 30 mil no mês. Já tinha mudado a minha vida. E eu ficava, pô, acho que a galera não vai dar muita credibilidade, porque não tem esses resultados todos, né, que a turma mostra aí. Aí eu olhava para as conquistas deles, olhava para as minhas, eu digo, isso aqui convence muita gente? Tá. Aí eu comprava os cursos para ver mais ou menos, ter como base como que eles se apresentavam, como que era. E só, tipo assim, cenário top. Eu não tenho um cenário top. Eu vim ter um escritório próprio. Eu acho que eu tenho 7 anos de internet. Eu passei 4 anos trabalhando assim, em casa, tipo, em qualquer lugar da casa, na mesa, no sofá e tal. Eu vim ter um escritório muito depois. Muito depois. E aquilo me travava. Tipo, eu via que os caras usavam câmeras profissionais, softbox, microfone e tal. Digo, não vai ficar legal. Aí, o que acontece? Eu me travei e demorei a fazer isso. Lá vai eu montar cenário, lá foi eu, gastei tempo, comprando câmera cara, comprando microfone, montei tudo e só depois eu startei. Comecei, gravei, graças a Deus, naquela época foi um sucesso, lucrando alto em casa. Quem sabe ainda penso em voltar com isso aí, com a mentoria do Lucrando Alto em Casa, algo diferenciado, mas assim, projeto futuro, tá? Só que eu me travei muito e eu tomei uma aprendizagem, uma lapada tão grande nessa época, porque em contrapartida tinha um outro parceiro, pode-se dizer assim, que também estava gravando o curso naquela época, montando, só que foi totalmente o contrário. E quando ele lançou, eu comprei, e eu fiquei assim, sabe, admirado. E aqui vai a minha palavra de, assim, obrigado, porque sem saber me trouxe uma aprendizagem. Essa pessoa, ela tinha gravado o curso dela em um cenário, basicamente como o meu aqui agora, em casa, num quarto, eu acho, o cenário de fundo era um guarda-roupa. O cara tava todo, assim, eu sempre me preocupava de estar todo arrumadinho e tal. Não que a gente não deva se preocupar, tem que se arrumar, se organizar, tá, principalmente para fazer um vídeo. Mas o cara, tipo ali, gravou num celular, que dá para você perceber. Não era como hoje, que hoje a gente tem aí vários celulares que tem uma qualidade massa, que a gente nem precisa ficar fissurado em, tipo, se for gravar conteúdo para um YouTube ou qualquer outra plataforma hoje, na internet você não precisa esperar ter uma câmera profissional. Você pode começar com o seu celular, independente se for com uma câmera muito boa ou não. Dá para começar. E ali ficou a minha aprendizagem, porque eu vi um cara que começou totalmente o contrário do que eu estava esperando para começar. Começou com um cenário simples, sem superprodução, sem edição nos vídeos. E eu fiquei bitolado para fazer um negócio legal nas aulas, antes de começar e tal. E aquilo ali detalhe. E o cara, não tenho vergonha de falar isso, vendeu muito mais do que eu naquela época. E ali ficou a aprendizagem. Eu digo, viu aí? Não adianta, pô. Não adianta
a gente querer esperar as condições melhores na nossa vida para começar alguma coisa. A lição que eu tiro disso tudo e tento colocar até hoje na minha vida é começar com o que eu tenho. Eu tento pelo menos não deixar nada me paralisar hoje em relação a isso. Tipo, eu não posso porque eu não tenho isso. Peraí, se eu não tenho isso, eu tenho alguma coisa que eu posso começar sem ter ela e depois melhorar. Tem uma frase que diz assim, alguém aí, um milionário deve ter falado, bilionário, que é: comece com o que você tem, nas condições que você tem, para que quando você tenha condições melhores, aí sim você pode fazer melhor ainda. Então, assim, essa frase vira o jogo de qualquer pessoa. Por exemplo, se você não me conhece e está caindo aqui de paraquedas, eu me chamo Anderson Franco, sou um cara que já faturei mais de R$1,5 milhão na internet, quebrei 2 vezes, inclusive eu estou na minha segunda vez que quebrei, estou recomeçando do zero, documentando tudo, trazendo aqui muitas coisas que eu já aprendi nessa alta e baixa da vida, e trago experiências de vida reais para vocês crescerem nas áreas financeira, mental, que precisa andar junto, falando também sobre educação financeira, que é preciso, e a espiritual, tratar nosso espiritual, porque a nossa vida é corpo, alma e espírito. Precisa estar bem o espírito com Deus. Se tu não acredita, eu acho que aqui nem é para você, porque eu vou falar muito de Deus aqui nesse canal, eu vou falar muito sobre mentalidade, eu vou falar muito sobre essas coisas. Então aqui eu estou documentando todo o meu recomeço e trazendo experiência. Então, se tu quer fazer parte desse recomeço junto comigo, já se inscreve aí no canal também, fechou? E eu perdi aqui a linha de raciocínio. Acontece muito isso hoje comigo. Tava falando do quê? Caraca. Enfim, sobre recomeçar nas condições perfeitas. Eu não vou lembrar. Não vou lembrar e vai ficar aqui, sabe por quê? Para fazer jus ao que eu tô falando. Por exemplo, se fosse antes eu iria apagar esse vídeo e refazer novamente. Se fosse antes, eu ia tentar muitas vezes até sair o vídeo perfeito. E não, vai esse vídeo aqui mesmo, sem edição, sem nada, para vocês verem que existe uma pessoa real aqui do outro lado, que não é nada, não tem nada montado. O roteiro que eu tenho, eu vou mostrar o roteiro ao vivo aqui para vocês, ó. Dá para ver aqui? 1, 2, 3 linhazinhas. Não é nem roteiro, são tópicos só, que eu anoto ali para não dar um negócio desse aqui, de esquecer tudo total. Então é isso. Comece com o que você tem, na condição que você tem hoje. É o que é que tu quer fazer? Não, dá pra você fazer. Eu lembro que quando eu não... cuidado para não achar que tudo é dinheiro, tá? Porque quando eu não tinha dinheiro, eu nunca fui um cara que esperei o dinheiro para ter felicidade. Por exemplo, bicho, eu tava vendo umas fotos minhas aqui com meu filho, e eu vi que a gente tomava banho de torneira. Eu tenho fotos, né? Tomava banho em uma caixa d'água, ou seja, eu não esperava ter condições, ter dinheiro para poder levar meu filho numa praia, levar meu filho numa piscina. Hoje, graças a Deus, a gente tem a facilidade de ir em uma praia, de ir em uma piscina. Mas antes não tinha condições. Eu poderia muito bem ficar murmurando: não tem dinheiro, tem que esperar para poder fazer isso. Não, comecei com o que eu tinha, nas condições que eu tinha, e tive resultado. Então é isso. Eu espero que a mensagem tenha chegado em alguém que realmente estava precisando dessa mensagem, desse vídeo, para te destravar, porque talvez existe algo gigante aí dentro de você, que você está precisando destravar, mas está ali esperando as condições perfeitas. Não espere, só começa. Fechou? Envie esse vídeo. Se isso daqui foi útil para você, envie esse vídeo para
para alguém aí, para algum amigo seu. Se foi útil para tu, imagina para os teus amigos. Envia, compartilha no grupo de amigos, família aí. E tamo junto. Até o próximo vídeo.